Eu ia falar, meu Deus, ao vivo, tendo essas coisas. Boa tarde a todo mundo que está aí, a quem vai ouvir, a quem não vai ouvir também, a quem, por um acaso, está passando, né, despretensiosamente, fica aqui. Vou ver Fórmula 1. Não, tá difícil para o Hamilton, né? E, enfim, quem vai ganhar o cara lá, não lembro, não sei nem pronunciar o nome dele direito. Mas, enfim, vai ver o quê? O Caldeirão com o Mion? Não, vai botar na Globo para quê? Vai botar na Record para quê? Vem para cá, senta aqui, vem com a gente. Que hoje, à tarde, sábado, né, que a gente vai bater um papo legal com uma pessoa que, por obra do Espírito Santo, né, porque a gente não pode dizer por acaso, não existe acaso para a gente. Né? A pessoa, ainda tem gente que acredita, mas eu não acredito. Acho que por obra do Espírito Santo parou aqui, né, caiu aqui no nosso pobre cast, não podcast. Pobre cast. Eu só tenho eu, que nem eu falei na narração, né? Não tinha narrador para fazer, né? Então acabou o cachê, acabou o dinheiro, final de temporada e tal, final de ano. Tem que pagar as contas. A gente está acostumado, brasileira é assim mesmo, vai levando. Eu vou receber hoje a Simone. A Simone, gente, que não, ela é Carvalho, mas ela não é da minha família, porque eu já chamei uma prima minha, o pessoal fica falando. Não, é parente, só chama os amigos e parentes. Não, para vocês verem que tem um monte, né, de gente no mundo. Simone, seja bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Agradeço ao canal. E vem cá, você mora aonde, Simone? Diz pra gente aí. Pelo convite. Olha, eu moro aqui num lugar abençoado, literalmente, do lado da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, aqui no Grajaú. E até está acontecendo agora uma celebração de crisma, né? Peço que quem estiver assistindo ore pelos crismandos, né? Estão sendo crismados agora nesse momento. Eu estou ouvindo aqui a celebração, né? O padre falando. E esse lugar abençoado aqui, o Grajaú, esse cantão aqui. O padre tem voz de megafone? Tem. Todos os padres aqui. E inclusive, está sendo transmitido com megafone mesmo a celebração, realmente. Celebração importante aqui, a gente celebra, bota logo o megafone para todo mundo ouvir. Quem não quiser ouvir também vai acabar ouvindo. É verdade. Ô, Simone, quando a gente estava conversando, eu fui te pedir, que eu sempre faço isso com as pessoas, para, né, perguntar, né, as pessoas terem ideia. A gente tem ideia também do que a pessoa faz. Você falou para mim que você é bióloga, professora, mãe da Maria e do Lucas. Isso. E também é casada, obviamente. Exatamente. Simone, o que te levou, Simone, para a biologia? Pois olha, foi meio pleonasmo, meio redundante, foi uma coisa muito natural, porque eu sempre fui muito ligada à natureza. Embora eu moro aqui no Rio, mas a minha infância toda, juventude, assim, tinha um fim de semana, feriado era na roça. Então, né, meio que assim da roça. E ali, né, eu sem saber, né, o que estava acontecendo, já estava entrando em contato com a criação, essa postura contemplativa que eu acho muito importante, né, meditativa. E isso foi me atraindo, né? Claro que eu não tinha assim, uma espiritualidade muito forte. Na minha família a gente não vivia muito isso, né? Embora eu na roça eu tinha essa tia-avó, a tia Contita, aquela tiazinha de Minas, assim, bem piedosa, religiosa. E graças a Deus eu tive esse contato, porque foi aquela sementinha que não me deixou me afastar. E isso foi me levando para a biologia, né? Eu via que quando eu era criança eu gostava de chamar os amiguinhos da rua. E o que a gente ia fazer depois de brincar? Eu botava todo mundo ali junto para assistir uma aula sobre a respiração das árvores, fotossíntese e não sei o quê. E aí eu acho que ninguém aguentava, né? Hoje em dia eu tenho pena lá dos amigos.
Mas era uma coisa que eu sentia essa afinidade. Então, era o que me atraía. Eu queria entender a natureza, o funcionamento das coisas, né? E aí eu fui indo mesmo para biologia. Eu já no ensino médio eu já sabia que era isso que eu queria, né? E consegui fazer a graduação em biologia e fui vendo que eu tinha uma afinidade com essa parte de pesquisa. E eu não tenho assim muito, eu gosto da área biológica, biomédica, a minha graduação envolveu tudo, mas eu fui indo mais para a área biomédica. E acabei agora como pesquisadora, professora, né? Minha profissão. E nisso eu vou também amadurecendo a minha espiritualidade, né? Tentando conciliar tudo que a gente faz, né? E colocar a serviço, né? Nos colocar a serviço do trabalho dessa nossa vocação. E foi assim, foi bem tranquilo. Você falou um negócio interessante. Eu não tinha pensado nisso. Você falou do amadurecimento na fé, enquanto você, né, da sua fé, enquanto você exerce a sua profissão. Vocês, obviamente, estudam Darwin, né? Em biologia. Exatamente. Isso, perfeito. Você sempre foi católica. Isso, eu sempre fui católica. E, assim, uma coisa assim a se dizer, né, de quem faz biologia hoje, é que assim, o contato com o evolucionismo é muito grande, é muito forte. E você falou de Darwin, né? Até lembrei disso. E a minha vivência, tanto na graduação quanto com os alunos que eu tenho, é que eu vou vendo que muitos têm alguma fé, né, cristã, católica, que seja, quando eles entram, eles, né, acreditam num Deus, né, uno. E quando eles vão avançando no curso, muitos acabam como agnósticos, eles têm assim uma reviravolta total na fé. Porque vai sendo muito semeado, né, essas ideias ateístas, né, no evolucionismo de Darwin, e várias correntes filosóficas aí de metodologia científica, né? Hoje, para assim, um acadêmico na área científica, né, quando você não é ateu, é até visto com desconfiança, muitas vezes, né? Uhum. Então, a gente vê isso nos alunos, né? Que existe, assim, uma certa influência, né, desse pensamento e do cientificismo, enfim, né, exagerado. E a gente vê que isso repercute. E, obviamente, que eu, quando entrei na faculdade, eu não tinha, assim, uma fé muito praticante. Eu era católica, fui criada católica, mas eu não ia à missa, né? Eu já não frequentava a missa, eu já não tinha, enfim, uma prática. E eu tive contato com esses professores, embora eu não tenha pensado em me tornar, em ir para o ateísmo, muitos colegas, amigos meus acabaram ateus. Né? No final da graduação, eles eram ateus convictos. Agnósticos, né? E isso me deixou reflexiva. Acho que voltou. Opa, porque eu via que eu entrei... Só um minutinho, mandar um abraço. Sempre eu faço isso e não vai ser diferente. Ih, deu tá. Com uma ideia. Peraí, só um minutinho. Eu queria só mandar eu sempre faço isso, que um dia alguém, né, dessas operadoras pode assistir a gente. Então, um abraço, oi. Um abraço também para outra operadora que meu pai assinou aqui, que eu não sei qual é. Simone, eu peço só para você voltar um pouquinho na história, porque deu uma travada aí. Perfeito. Eu vou tentar voltar um pouquinho. Estava falando da questão do evolucionismo que você levantou, né, do Darwin, né? Uhum. E da influência que tem na fé dos alunos que vão, né, para essa parte, né, de ciência, de biologia, enfim. E aí falar que até hoje eu sinto um pouco isso, né? Jesus. Tá me vendo? Eu vou tentar desligar a televisão aqui para ver se coisa, porque hoje eu estava vendo, deixei no
play aqui, vamos ver agora se funciona. Pronto. Por favor, vamos tentar de novo. Agora foi. Isso. E foi? Agora foi. E basicamente era isso, né? E aí eu tive. Acho que. O pessoal está falando aqui. Acho que voltou. Tomara que tenha voltado. Foi meio. Foi indo, acho que foi indo. Uhum. Foi, voltou, mas foi de novo. Hoje o pessoal não está colaborando, isso. Não. Mas vamos lá, pode continuar. Até me perdi um pouco, mas acho que era isso, né? Então eu tive essa crise, né, no meu curso de biologia, de ver essa contestação, né, à fé. Claro que eu superei isso, né? Hoje eu tenho assim uma conversão mais sólida, claro, em andamento, né? Mas muito mais solidificada, né? Mas eu ainda vejo que no curso eu vejo muitos alunos que eles entram, eles têm uma fé e eles vão aos poucos renunciando, né? Pela questão do cientificismo, que eu também cheguei antes de me converter, né? De voltar para casa, né? Para a igreja, assim, definitivamente, eu também tinha assim um pensamento muito metódico, né? Não abria assim muito para questões de religiosidade, de espiritualidade, né? Tudo tinha que ser muito racional, muito, né? E só mesmo quando a gente dá um grande passo na vida, que a gente começa a pensar nas coisas além. E esse grande passo foi quando eu resolvi me casar. Eu ia te perguntar isso agora. Você falou do passo, eu imaginei que fosse. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Para mim deu uma congelada. Tá ouvindo? Não, só para ter certeza. Isso. Então foi esse grande passo, assim, né? Quando ainda na faculdade, assim, terminando, começa a namorar, e aí a gente, né, pensa em casamento, eu, meu marido, né? E aí a gente pensa numa coisa óbvia, né? Pô, e agora? Né? A gente vai casar, e aí? O que a gente vai fazer? Vai ter uma família, né? Vai ter filhos, vai ter uma vida em comum, mas o que vai, né? O que vai ser a massa que vai juntar, né? Esse bolo, né? Como é que a gente vai fazer essa mistura e o que vai unir, né? Como é que vai realmente ter uma união a partir disso? E aí que nós dois começamos a pensar mais seriamente, né? Coisa que deveria ter acontecido muito antes e acontece assim meio atropelado. Graças a Deus aconteceu. O meu marido, na época, ele era protestante, né? Ele acaba junto comigo, acaba se batizando. Nós completamos a crisma, nos casamos, né? Foi até o padre Valdir que celebrou. Quase não celebrou, porque no dia que a gente casou, assim, caiu um mundo de chuva e ele esperou assim, até, sei lá, quase meia-noite para casar a gente. Entendeu? Isso já rende aí uma dose de humor, de desespero e humor ao mesmo tempo. Mas graças a Deus a gente começou essa caminhada um pouco mais, né? Aos poucos nos reaproximando da fé, né? E foi assim. E vocês se conheceram na faculdade? Isso, não exatamente assim. Eu estava cursando a faculdade, mas eu conheci ele por intermédio de uma amiga. Ele nem fazia a mesma faculdade que eu, ele é de outra área, é área de computação, de redes. E aí nós apresentados, e na época a gente. Você também é de TI? Eu também fiz direito. Ele é dessa área. Então. Ele trabalha com isso, né? Também trabalha numa instituição de pesquisa, mas a parte dele é de TI. E assim a gente se conheceu foi por uma amiga em comum, né? E a gente começou no mesmo ano, passando uns
4 anos a gente ficou noivo, né? Resolveu casar e assim a gente foi amadurecendo juntos, né? Nós dois, cada um estava afastado do seu jeito, né? Ele como protestante, eu não era praticante. E assim nós dois fomos voltando, né? E ainda estamos nessa caminhada juntos, né? Porque a gente tem que sempre, né? Tá muito com a oração em dia, tá sempre fortalecendo para poder passar esse testemunho aos filhos, né? E assim a gente. Uhum. Desculpa, te interrompi. Não, pode falar, era isso mesmo. Simone, eu recebi um comentário aqui da Bianca. Bianca falou: na graduação é estranho isso da fé, principalmente quando católicos. Parece que ser católico é ser alienado. Em algum momento você, por causa da sua religião, ouviu algum questionamento de amigos, professores? Olha, de amigos, é sempre na base da brincadeira, né? É uma coisa assim muito mais sutil. Mas dos professores é algo assim que às vezes é mais ofensivo, né? Então eu, assim, na aula de evolução, o professor ele fala assim claramente, olha, se você acredita em Deus aqui, você não vai entender a minha matéria, você não vai entender a minha disciplina. A minha disciplina é para quem não acredita em Deus. Então, você pode até sair aprovado, mas você não entendeu nada. Então, existe assim, alguns confrontos mais diretos, né, que acontecem principalmente por parte assim, de alguns professores, né? E, assim, é muito estranho, realmente. E principalmente quando a gente fala de pesquisa, que você vai em congressos científicos, né? Você fala com pessoas do mundo todo, né? E uma vez eu fiz uma experiência engraçada, assim, foi uma coisa que eu quis testar, né? Eu fui no congresso, assim, com um crucifixo, né? Um cordão, né? Um crucifixo no cordão. E aí a reação foi muito engraçada, né? Dos pesquisadores, principalmente os estrangeiros, assim, eles não conseguiam tirar o olho do crucifixo. Eles ficavam assim, mas que coisa estranha essa pessoa aqui, né? Você sentia realmente que não é uma coisa comum daquele meio, né? E que assim, é algo um pouco realmente alienado, como ela falou. É a Bianca, né? É isso mesmo, acho que essa é a palavra, né? Você se sente alienado, né? E você é alienado pelos outros, né? Você é colocado meio que assim, né? De lado, né? Como se não fosse capaz, não entendesse realmente o processo, né? De fazer uma pesquisa. Então é algo que realmente acontece. Não são todos, né? Mas pode acontecer sim, né? E eu experimentei um pouco isso, né? Não foi nada assim que me impediu de seguir o meu caminho, né? Mas dependendo assim, né, de como acontece, realmente pode fazer alguém desistir, né? Pode ser mais ou menos assim direto esse confronto, né? Mas acredito assim que em toda a universidade, né? Uhum. Eu tenho uma amiga, hoje ela está na Itália, na Suíça. Ela esteve aqui com a gente já. E eu lembro que na época da faculdade ela fazia relações internacionais. E para fazer, ela queria fazer, eu não lembro agora o tema, mas ela estava, um dos autores era São Tomás de Aquino e professor, ela sofreu na mão dos professores para poder conseguir emplacar o tema dela. Engraçado que Caramba, corajosa. professores que se diziam católicos até. E o engraçado é que, se eu não me engano, eu posso estar errado, não vou falar faculdade, porque senão para não dar problema, mas um que era totalmente. Não, isso aí já foi outra história, estou misturando aqui, mas eu tive um amigo também que fez o mestrado dele, e ninguém bancou, ninguém teve coragem de bancar, e um professor que era totalmente contrário a ele chegou e falou: não, respeito sua crença e vou bancar sua tese. Não concordo com nada, mas vou bancar, vou ser seu orientador. E foi, né? É difícil, né? Como a Bianca falou. Parece que é você ser alienado. Eu tinha uns amigos que brincavam comigo na faculdade de Direito, quando eu fiz aí,
já fiz aí, Sim. viu? E aí o pessoal dizia, o Gabriel é do Focolá, o Gabriel é da igreja, o Gabriel não bebe e eu não bebo, o Gabriel não fuma e eu não fumo, e não preciso falar aqui o popular. Meninas, o Gabriel vai ser padre. Eu disse, porra, mas não tem nada a ver isso. Só porque eu trabalho na igreja, eu não bebo, eu não fumo, assim, não sabe? É meio estranho, né? Porque as pessoas acham que quem é da católico, quem é cristão até, de uma modo geral, vou falar dos protestantes também, mas quem é Sim. católico não faz nada, não sorri, não bebe, não faz nada, né? Aquela coisa, qual o problema com ele? Aquelas pessoas se perguntam, né? Qual o problema com essa pessoa, né? Fica assim. Não tem problema, eu tô ótimo, né? Tô muito bem. Uma vez uma pessoa me perguntou como era viver sem beber. Né? Eu não bebo. Aí, não morri ainda. Né? Só vou saber depois que morrer. Será que tá? Pois é. Vamos ver se volta. Hoje tiraram a tarde para me atrapalhar esse pessoal dessas operações. Meu Deus. Essa coisa de não beber. Mas acho que o som tá indo, né? Tá indo. Eu até bebo. Por exemplo, você engravida. E aí você engravida, são 9 meses sem beber. A criança nasce, vai aumentar, não vai poder beber também, né? Vão-se lá uns 3 anos assim sem beber, né? Então, são coisas que a gente tem que, né? A pessoa fala, ué, você não bebe, mas ela, se ela for mãe, ela vai ficar 3 anos sem beber, né? Qual o problema, né? É aquela coisa assim, né? Por que essa estranheza, né? Faz parte da vida, né? Você se abster em determinadas situações, né? Ou pela vida toda, né? Como quiser. Você, como professora, pesquisadora, também já enfrentou isso de pares e alunos também, agora no exercício da profissão? Esses contrapontos, essas ironias, essas coisas? Olha, Gabriel, eu vou ser sincera, assim. Diretamente, presencialmente, não. Existe muito respeito, assim, no ambiente da faculdade, né? Então, a gente tenta ter um relacionamento com os alunos, assim, o mais amigável possível, né? Então, é claro que eu vejo os comentários entre eles, né? Eu sei que eles têm, né, várias atitudes que, por exemplo, eu não concordo, né? Mas eu tento, assim, né, respeitar, né, a visão de cada um. Agora, quando a gente vê na internet, por exemplo, páginas, né, por exemplo, no meu local de trabalho, né, tem grupos que falam de saúde reprodutiva da mulher e, assim, defendendo abertamente a legalização do aborto como uma coisa, assim, fundamental para a saúde reprodutiva da mulher. Se você falar em saúde reprodutiva da mulher e não falar em aborto, você não está falando nada. Você está ignorando a mulher, né? Para eles é assim. E aí, quando eu fui me colocar lá, eu lembro que eu fui fazer um comentário falando, olha, mas não é só a questão da legalização do aborto, existem outras medidas que nós podemos fazer para ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação, aquelas que foram abandonadas pelos companheiros que estão grávidas. Existem várias medidas, outras medidas que não o aborto, né, que são muito efetivas, que já se mostraram eficazes, né, tem estudos, né, e assim, a crítica é severa. E eu lembro que quando eu fui me colocar, alguns alunos meus chegaram a falar que, não, você não devia ser professora aqui. Então, eu cheguei a ouvir esse tipo de coisa, né? Que eu,
por ter essa posição, né? Para esses alunos, eu não deveria ser professora ali. Eles falaram abertamente, né? Então, assim, não vou falar quem, não vou falar nem quando, nem onde que eu falei isso, né? Claro, estou preservando aqui. Mas eu estou falando, assim, abertamente, crítica contundente. Se você for, assim, um católico, né, que é mais, assim, relaxado, que não defende, assim, essas questões até dogmáticas, tudo bem, você até passa. Mas se você realmente se colocar ali na defesa da vida, defesa, assim, mais da família, de maneira clara, você veras, e isso eu posso dizer, né? Que quando isso aconteceu, eu já era professora, então eu até tenho mais liberdade para me colocar, para colocar minha visão, mas aqueles que estão tentando ser professores, realmente, se eles tentam falar alguma coisa, né, eles sofrem realmente sanção. Então, é algo muito triste e, ao mesmo tempo, real, né? É uma realidade, né? Nas universidades em geral. Não estou falando da minha, nem de uma, nem de outra. É algo... Acho que ela entrou aqui de novo. Vamos ver. Pronto. Voltou. Voltei. Pronto. Tá dando para Pode continuar. tá dando para me ouvir? Foi, né? Mas Tá sim. era isso. Você perguntou se realmente é mais fácil de lidar do que para o aluno, né? Porque o aluno precisa da aprovação, precisa da nota, ele precisa passar no curso dele, né? E quando você já é professor, claro, é difícil no relacionamento com alguns colegas, mas de alguma maneira você já está lá, você já está fazendo o seu trabalho, então você fazer o seu trabalho bem feito, né? Independente da sua fé. A fé, claro, eu acredito que ela agrega muito para um trabalho ser muito mais bem feito. No meu caso, funciona muito assim. Produtividade, aí eu estar mais inspirada para o meu trabalho, isso tudo é fundamental, né? Mas quem não tem fé, tudo bem, né? Tá lá naquele ambiente acadêmico, né? Democrático, né? Agora, para os alunos é um pouco mais difícil. Eu acredito, né? Não sei se foi isso que você perguntou. Sim. Legal que a Bianca comentou aqui de novo. Até eu, que sou de escola de ensino fundamental, já ouvi. Você é católica, né? É A complicado Bianca é mesmo. professora. A Bianca é Professora, no caso, né, Bianca? Uhum. Certo. Professora também. Simone, e você já pensou em, assim, óbvio, né? Não sei se é uma pergunta um pouco redundante, repetitiva, ou enfim. Você já pensou alguma vez assim, nossa, está Jesus, como é que eu vou fazer, sei lá, vou largar isso aqui e não quero mais, quero fazer outra coisa por causa dessas situações assim? Alguma vez? Já viu alguém acontecer isso com alguém também? Gabriel, eu não vi com alguém, mas você perguntar para o padre Valdir o quanto que eu perturbo ele falando isso, que às vezes eu vou atrás dele e falo, padre, bicho, olha que hoje aconteceu isso, e olha, eu não sei como é que eu vou me enquadrar aqui nesse ambiente, não sei como é que eu vou continuar, né? E ele está sempre lá pronto, me ajudando, né? Ele já me ofereceu também as ideias alternativas, né? Mas, enfim, enquanto, né, a gente vai discernindo, né, a gente vai tentando fazer o nosso trabalho da melhor forma. Eu amo a pesquisa. Essa parte eu trabalho com pesquisa, com terapia celular, e é algo que eu amo. Eu trabalho muito assim com o universo microscópico.
Eu acho muito interessante assim esse universo do que você não vê. Então você tem lá a ferramenta do microscópio, você passa a enxergar, né? E eu gosto muito dessa analogia, né, com a fé, né? A fé é essa ferramenta para a gente enxergar, né, o divino, Deus, né, aquilo que a gente não vê. Então, assim, é algo que faz parte realmente, né, do meu processo de ser, né, de viver, de indivíduo, a parte da pesquisa. Eu sei que é um ambiente muito difícil de ter uma mudança, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está em missão. A gente, né, no ambiente que a gente está, muitas vezes a gente é provado e é forjado também, né? E está ali para servir e pode até não se enquadrar em tudo, mas você está, né, fazendo, né, se colocando a serviço, né, fazendo o seu melhor, se doando, né, porque foi ali, aquele é o momento que Deus colocou, né, é aquela situação, aquele é o ambiente que surgiu na sua vida ali, né, por providência divina. E até graças a Deus, porque eu tenho essa parte que eu amo, que é a pesquisa, né. E até dar aulas, o relacionamento com os alunos, né, no geral, é algo que eu gosto muito também. E a gente, assim, tem que sempre tentar melhorar, né? Fazer, é meio redundante, mas a gente aqui tá num canal de humor, acho que eu posso falar, né? Fazer uma limonada com os limões que a vida nos dá. A gente não tem que se virar, né? Então, mas tem umas crises, sim. Tem dias assim que eu tô mais em crise, que eu tô mais assim, não, isso aqui não dá. Até um aspecto que eu acho complicado, porque eu sou professora de embriologia, né? Embriologia o que é isso, né? O que é isso? Embriologia é o estudo do desenvolvimento do ser humano, desde a concepção. E aí já entra muito essa questão do aborto, né? O tema do aborto, até às vezes a gente acaba, né, debatendo com os alunos, né? Debate saudável, né? Mas às vezes entram questionamentos, né? E o meu curso começa com isso, começa com a concepção, começa comigo ensinando, né, que a vida começa ali, né? A vida humana começa na concepção. Eu nem contradigo nada, porque é exatamente o que está escrito no livro de embriologia, né? Não estou falando nada diferente, nada heterodoxo, não. E dali a gente vai desenvolvendo, vai falando sobre gravidez, sobre malformações fetais, né, sobre a dignidade da vida em todas essas circunstâncias. Todos esses temas perpassam, né, esse tipo de disciplina, né, de embriologia. E é uma disciplina que até a questão do gênero, né, a questão de feminino, masculino, né, justamente na concepção que você tem a definição do gênero, né, masculino ou feminino. Então, muitas vezes isso é discutido, entra uma outra discussão. Então, tem esses temas espinhosos, né, no ambiente acadêmico, que a gente acaba tendo que lidar também. Mas esse nem seria assim o problema, né? O problema não é discutir o tema, que é muito válido. Eu acho sempre assim que, né, toda discussão é válida. O problema é mesmo assim as pessoas terem uma mente fechada para aquelas ideias fora do que está assim já na prática, né, daquele ambiente, né? Então, o problema é esse mesmo, né? A baixa tolerância a você dizer, não, mas a vida começa na concepção, então qual é a validade de um aborto induzido? Isso seria realmente ético, né? As questões de bioética são questões assim que eu também estou sempre tendo que lidar, é o meu dia a dia, né? O dia a dia do católico, né? Nesse tipo de ambiente. Uhum. E você tem alunos também que seguem a mesma fé que você? Sim, eu já tive alunos que seguem, né, que seguiam, e é interessante ver, né, tem alguns alunos que seguem, embora muitos que seguiam, como eu falei, né, eles começavam assim, você tinha uma afinidade, eles seguiam a fé, mas aí o curso ia acabando, eles iam para o mestrado, iam para o doutorado,
Aí, pum, já daqui a pouco estava lá na defesa da legalidade do aborto em alguns casos, né? Poderia ser. Não, mas realmente homem e mulher, mas é aquele indivíduo que não, mas então começa a ficar uma coisa assim mais distanciada um pouco, né? Que é o que a gente vê mesmo nesse meio, né? No meio universitário em geral, né? Não é nada assim. E eu nem os julgo, né? Porque é como se fosse é um percurso já que ele já é muito moldado, ele já está muito sedimentado nesse ambiente. Então, o aluno, ele muitas vezes, ele sem ter uma orientação muito firme, assim, ele acaba sendo induzido ao erro mesmo, né? Eu acredito que é muito assim. Mas já tive alunos, sim, católicos, algumas vezes, né? No curso de biologia, menos. Tem engraçado que tem cursos como medicina, que eu tenho mais esses alunos. Na medicina, na enfermagem. E na biologia, eles são muito mais, assim, céticos. E assim, como é o diálogo da Simone católica com as outras denominações cristãs? Bom, eu tenho essa vivência, né, com a família do meu marido, que é uma família protestante. E nessa minha vivência, né, além da vivência dos alunos, mas que é algo mais assim pessoal, né, mas que seria assim mais para o campo pessoal, que é o campo familiar, é uma convivência tranquila, é uma convivência assim que tanto da parte deles como da minha parte, né, existe esse convívio, né, esse respeito mútuo. O meu marido acabou, né, vindo para a religião católica, mas a minha sogra, né, a mãe dele, o pai, os familiares, né, eles aceitaram, estiveram presentes até no batismo dele. Então isso já mostra, né, um respeito importante, né? E assim a gente vai vivendo, a gente vai tendo essa vivência e essa convivência, né? É claro que já tiveram assim pontos de discussão. Ah, não, mas eu não penso que é assim. Já não, mas na nossa religião é assim. Mas nada que tenha causado um confronto, nada assim. Eu acho que nas religiões cristãs, né, o diálogo é muito tranquilo, né, é muito mais fácil, porque você já tem aquela unidade, você já tem o Cristo, né, que é o mesmo Jesus, né, ele é de uma denominação batista, né, então eles acreditam na Trindade, então é algo mais tranquilo, né, não é nada assim que não dê para a gente fazer esse intercâmbio, né? Somos cristãos, né? Como você falou. E, Simone, você é mãe do Lucas e da Maria, hoje de mais cedo não, mais cedo, né? Tinha diferença de horário, aí já era 1 hora da manhã, né? 1 e pouco, né? Na hora que eu te mandei o code. Isso, 1 hora da manhã. E a Maria tem quantos meses? Quantos anos? A Maria tem 1 ano e meio. Maria tinha acordado, né? Você tinha acordado também para ver e tal. E o Lucas tem 6, se eu não me engano. Né? Você falou para mim. Exatamente. Isso. O Lucas, o Lucas ele já é maiorzinho, já está aí fazendo estágio de coroinha, né? O Padre Valdir está suando lá para treinar ele. E a Maria, ela ainda está numa fase de acordar de noite, enfim, né? Para mamar, ainda tem essa necessidade grande. Ela está aqui batendo na minha porta, ela fica, mamãe, mamãe. Eu não sei se ela está falando mamar ou se ela está falando mãe, mas ela está querendo alguma coisa comigo. E essa parte é maravilhosa, né? É muito bom porque a gente tem a oportunidade de estar assim vendo a educação e a maneira como o Espírito Santo vai nos guiando, né? A gente vai vendo que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem assim muita dificuldade para entender as coisas, para ter às vezes um discernimento do que a criança quer, como que o Espírito Santo vai conduzindo
E nós pais, mesmo quando a gente erra, né, o Espírito Santo alguma coisa ou ajuda pela criança, né? Muitas vezes o meu filho, ele mesmo fala coisas assim para mim, o Lucas, né? Super compreensível. Ele fala assim: não, mãe, eu entendi que você aquela hora estava nervosa, mas eu entendi o que você falou num momento assim de chamar a atenção dele, né? Então é engraçado, porque às vezes, mesmo quando nós pais, né, estamos num momento assim difícil, de redemoinho na vida, de ter que conciliar o trabalho com a educação, com tudo, como que as próprias crianças são muito receptivas, né? Elas querem realmente ter a educação dos pais, né? A gente às vezes vê muito pela birra, né? Por isso, mas na verdade não. Até na birra elas estão dizendo que elas querem ser educadas, né? E é muito, muito interessante assim ser presente nesse processo e ser ajudada por Deus, ser conduzida por Deus nesse processo, né? Sobretudo, porque aí que você vê mesmo que sem Deus não tem como acontecer. Não tem como você educar uma pessoa, né? Para o céu, né? Que é o que a gente quer. Tem um Lucas aqui assistindo a gente, falou que Lucas são os melhores, né? Não é humilde não, rapaz. Eita, peraí que deu uma travada, Gabriel. Repete aí, por favor. Vou pedir aqui para os vizinhos pararem de usar a internet para ver se a gente consegue conversar. Tem um Lucas aqui, falou que Lucas são os melhores sempre. Sim. Está assistindo a gente aqui. O Simone. Ih, deu uma travada de novo. De novo. Um abraço. Eu vou, quando eu postar o corte aqui, eu vou mandar um abraço para as operadoras. Ô, Simone, como que para os pais, para você que é mãe, que é para o seu esposo, passar o ensino da fé? A família é o primeiro berço de catequese, né? Opa! Travou? Travou, deu uma. Agora voltou. Você pode repetir, por favor? Claro. Como que é passar a fé para as crianças? Para a gente, né, ou para os amigos, ou para outras pessoas, é diferente, mas para os filhos é uma responsabilidade maior. Né? Exatamente. Você falou que você foi catequista, né? Você era catequista lá na São Judas, né? Mas você é pai, não? Não, ainda não. A pessoa perguntando para o entrevistador, né? Ótimo. Então, Gabriel. Eu passei por isso. Eu fui catequista de crisma e agora sou mãe, né? Então é bem diferente, né? Quando você está ali 100%, né? E é seu filho, né? Embora a gente veja os catecúmenos muitas vezes, né, como filhos espirituais, né? Mas é bem diferente você estar ali com todas as oscilações de humor, né, naturais de uma criança, né? Então, esse processo de educar, ele não é fácil, ele ao mesmo tempo que assim, é maravilhoso, nos propicia um crescimento espiritual assim estupendo. Eu diria assim, até para mim, não é por acaso que eu fui mãe, você até falou no início, né? Eu sou mãe para minha salvação mesmo. Foi por isso que Deus me deu filhos, porque senão é difícil eu me salvar. Então Deus sabe, né? É o Senhor realmente do nosso tempo. E esse processo educacional, eu não estava preparada quando eu tive o Lucas. Depois que eu fui me formando melhor, eu tinha assim, uma visão de educação básica, né? Até como professora, mas a educação espiritual, ela faltava. E eu ainda estou nessa formação, né? Eu sempre busco material, até lives mesmo, programas, cursos, conteúdos, para estar sempre melhorando. Mas, porém, o que eu penso? A gente pode fazer assim todas as lives sobre isso, comprar o melhor material sobre catequese, né, de filhos, mas a gente tem que ter o testemunho, tem que ter a vivência, tem que ter a vida de oração, porque é fundamental. Eu acho que você começar a catequese de uma maneira
como eu corro o risco de fazer, né? Uma maneira científica ou doutrinal, né? Vou te ensinar isso aqui, né? Eu sou professor, então vou te ensinar a amar Jesus, né? Porque isso é necessário, né? Mas eu não tenho o testemunho da vivência de oração, a caridade, né? Familiar com as crianças, com o marido. Eu não tenho essa vivência. Realmente não vai funcionar, provavelmente, né? Vai ser muito difícil, porque você não está deixando aquele terreno preparado. Você está plantando a semente, mas o terreno não está pronto. Então, eu acho que, às vezes, os pais eles podem nem ter uma formação muito, né, muito densa, assim, de catequese, mas eles têm uma vida de oração, eles estão na igreja, eles praticam os sacramentos, né, eles têm essa vivência de amor. Eu acho que isso já é o principal. Que foi a sementinha que eu tive com essa minha tia, né, lá do interior, né, que foi a minha grande catequista, né. Essa pessoa, assim, bem simples, que também não sabia muito de catequese, mas ela era caridosa, ela era generosa, né, a gente via, né, o testemunho cristão nela. Então, é o meu grande exemplo, assim, até como mãe. Você acha que o exemplo é uma grande forma de conversão? Talvez para mim é melhor, né? Eu não sei, mas queria ouvir um pouco da tua opinião também. Sim, eu acho que foi até uma coisa que me preservou nesses anos de faculdade, né, que a gente teve esse contato, né, muito com ateísmo, agnosticismo, e eu sempre vi, assim, o testemunho dos santos, o pouco que eu conhecia, que eu aprendi, né, e eu sempre pensava assim, mas você falou de São Tomás de Aquino, né, que alguém fez, mas São Tomás defender isso, é uma pessoa que eu admiro tanto, que realmente foi um defensor da fé. Poxa, mas São Sebastião, ele morreu por algo que aqui, né, estão dizendo assim como que não vale nada, mas é aquele testemunho tão forte, como assim? Então eu acho que é o testemunho, o exemplo, né, é o que arrasta, né? É o que a gente tem que botar em prática, né? E que a gente cai muito na tentação, eu tô falando assim, né, da minha vida pessoal, né, de ter uma vida de ser professora e tá sempre assim com conteúdo, com material, e eu tenho que ensinar isso, né? E o meu curso é muito assim de passar conteúdo mesmo, não tem nada assim de muito pedagógico, né? Então eu fico muito assim preocupada com isso. Será que eu estou dando testemunho ou estou só passando um conteúdo para os meus filhos? Assim, é aquela coisa que está sempre, né, acendendo a anteninha para mim. Opa, ainda bem que travou depois da pergunta, né? Simone, você, mãe, vocação do matrimônio, mas em algum momento passou pela tua cabeça outro caminho que não fosse esse? Do matrimônio, né, no caso? Olha, eu acho que, assim, eu sempre soube que eu seria mãe. Eu acho que isso sempre foi... eu não sabia como, nem quando, né? Claro, isso não tem como a gente saber. Mas eu sempre tive essa intuição muito forte de que eu queria ser mãe, sabe? Eu queria e, se Deus quisesse, isso seria concretizado, né? Então, eu nunca tive, assim, uma crise de vocação para o matrimônio, né? Para a maternidade. Claro que isso não quer dizer que é fácil, né? A gente tem os problemas do dia, né? Mas é algo que, quando aconteceu, quando eu peguei meu filho assim, eu falei, não, é isso mesmo que faltava para mim, né? Eu acho assim maravilhoso e sempre realmente foi algo que eu quis muito, né? Engraçado que eu já pensava isso na graduação, eu já pensava assim, não, eu quero me formar, eu quero fazer isso porque eu quero ter um emprego, mas por que eu quero ter um emprego? Não assim para ter dinheiro para mim. Eu pensava assim, eu quero ter um emprego porque eu quero ter uma família. Então eu tinha isso assim muito claro. A Sueli está perguntando aqui
se você já se deparou com alguma dificuldade neste momento de pandemia em relação à sua profissão. Sueli, sim, com certeza. O que acontece, né? Na minha profissão, nós temos, assim, uma carga horária de aulas, né? Que foi resolvido de alguma maneira, a gente passou a dar aula online, isso até nem foi um grande problema, né? E tem a parte de pesquisa, que é uma parte, assim, prática, que você tem que ir ao laboratório, fazer os experimentos, né? Eu trabalho com animais de laboratório, e aí eu tenho que ir lá, pegar o bichinho, né? Fazer aqueles experimentos necessários, né? Trabalho até com as células tronco-mesenquimais, a gente tem que fazer a cultura das células no laboratório. E isso ficou parado. A pesquisa ela ficou estacionada, porque o meu departamento, né, a universidade, fechou, né, não podia entrar, e a gente também ficou com as verbas paralisadas, né, não dava para comprar nada, e foi assim, um ano quase perdido, no sentido de pesquisa, né? Então, eu acho que essa foi a grande dificuldade, e ainda está sendo uma dificuldade a gente retomar a prática da bancada, né? De fazer os experimentos, a gente ainda está tentando retomar isso, né? Por conta da pandemia, teve essa grande complicação. Mas foi engraçado isso, até que ela perguntou, eu até pensei, né? Teve a pandemia, mas eu também estava de licença maternidade. Então, eu até falo que teve um impacto grande, mas eu acredito assim que quem até não estava de licença, estava mesmo trabalhando, talvez tenha sentido mais ainda do que eu esse impacto, né? Foi forte, foi bem brabo. E vem cá, a gente, nesse papo aí sobre a vida profissional, sobre a vocação, você falou um pouco de algumas dificuldades, né? Todo mundo passa na vida, porque se não passasse, a gente com certeza. E eu queria te perguntar uma coisa. Qual o poder? Você falou da importância da oração no começo, né? Qual o poder e a importância da oração para Simone nesse no decorrer da vida dela até aqui? Você diz assim, desde o início, né? Desde na vida toda. Na vida toda. Eu acho que a oração, né? Na minha vida, ela nem sempre foi constante, né? Hoje em dia, muito mais. Mas eu lembro que quando criança eu orava, né? Eu rezava e por intermédio dessa minha tia, o que eu sempre falo, essa minha tia avó, ela propiciava esses momentos de oração. Então com ela, você estava na casa dela, você tinha que rezar o terço. Então você tinha que fazer as orações. Então foi importante para mim, sim. Eu lembro desses momentos assim como momentos muito agradáveis, momentos assim de paz. E depois, né, quando eu fui perdendo os familiares, que acontece naturalmente, né, que de mais velhos, eu sempre lembro que eu tinha essas orações que eu tinha aprendido com ela, e isso sempre me deu muita paz, né, com relação àqueles familiares, né. E né, para provas, para tudo. Quando eu era criança, eu era uma criança mais orante. E aí, à medida que eu fui crescendo, fui entrando na adolescência, que eu fui abandonando essa prática. Embora, é claro que acontecia, né? Eu lembro que quando eu fui fazer a prova do vestibular, eu fiz, né? Pedi ali o Espírito Santo, né? Quando eu ia fazer as provas na faculdade, eu também às vezes rezava, né? Mas era aquela oração utilitária, né? Não, estou precisando aqui da oração porque eu quero conseguir isso. Então agora eu vou orar, né? Porque eu estou precisando disso aqui. Não era realmente um diálogo, né? Não era assim que aquela todas as práticas que a gente vai aprendendo, né? Depois, né? Leitura orante, né? A Lécio Divina, o silêncio, né? Que também é uma oração, né? Ou pelo menos é uma parte da oração, você escutar, né? Isso não acontecia, né? E hoje que a gente vai realmente se aprofundando, né? Indo para águas mais profundas, ainda numa caminhada, né? Como todos nós estamos, né? Mas graças a Deus, já pelo menos com o norte, né? Um norte mais certo. E assim, você falou do silêncio, a gente sempre
pergunta aqui, os métodos, né? Eu faço uma brincadeira de, pô, será que você, tipo assim, o método simoniano de oração. Digamos que você tem Nossa! Vamos lá. Porque eu sempre faço uma comparação, existe uma música, às vezes as pessoas até, uma vez alguém me questionou porque eu faço essa comparação, mas eu achei interessante, que é a música do Gilberto Gil, que é Se Eu Quiser Falar com Deus. Ela é Sim. basicamente falando do silêncio, né? Jesus fala que o melhor método para você conversar com o Pai é você se retirar para o seu quarto, ficar em silêncio, sem fazer gritaria, sem nada, né? Naquele episódio até das pessoas, eu não lembro do pessoal. A Simone tem alguma forma mais específica, especial de conversar com Deus? É silêncio, ouvindo música, fazendo exercício, quando está ali dando de mamar para Maria, né? Como que a Simone conversa com Deus? Qual a melhor forma dela conversar com Deus? Muito interessante essa pergunta, até assim para eu refletir, né, como está a minha prática. Olha, meu método simoniano, né, se pode dizer assim, o meu dia a dia, né, a oração, eu gosto de, realmente, como você falou, como o Gilberto Gil fala na música, né, do silêncio e da... que é muito difícil, assim, uma casa com duas crianças pequenas, enfim. Não é que eu não oro, eu oro com eles, né? Mas aquele momento assim meu especial, né? Eu e Deus ali. Então eu boto todo mundo para dormir quando tá tudo em paz, né? Até quando eu já tô amamentando a Maria, ela tá adormecendo, então eu já começo a ler orar, eu já vou agradecendo, né? Por tudo. E depois que eles já estão dormindo, que realmente para mim é o melhor momento, assim, aquele meu momento individual com Deus, né? É claro, quando a gente acorda, a gente faz a oração matinal, mas aí você já tá. Eu, pelo menos, eu já acordo, eu sou uma pessoa assim, muito ativa, então eu já acordo naquela assim, efusividade. Eu já acordo, eu faço uma oração, mas eu já tô muito ligada assim no que vai acontecer no dia. Então, para mim, o momento é esse momento mesmo, bem descrito aí na música, né? Você se retira, você vai num momento de que você tem mais paz no seu dia, que você tem mais o silêncio, para mim é o melhor momento, né? Claro que isso é muito pessoal, né? Cada um vai ter. Tem gente que gosta de orar cantando, com músicas de louvor, que eu também gosto. Mas, assim, o meu método mesmo, meu dia a dia é principalmente assim. E aí eu pego uma leitura, pego uma oração, orações seletas, né? Seleta de orações. E aí eu vou, a partir dali eu vou meditando. Eu acho que é o melhor. Não sei se é para você assim, mas para mim é o que funciona melhor. Eu acabei de mandar, só um parêntese, acabei de mandar o print para. Né, eu tirei um print aqui, mandei para a Rayane e falei para ela que eu estava com você aqui. Ela falou assim, Legal. Gente, Rayane é muito querida, muito, muito querida mesmo. E assim, você falou, a gente está perguntando aqui do método, eu me lembrei de uma coisa, você falou, né, quando a gente perguntou sobre passar, né, a fé para os filhos, né, o dever de ensinar, como que você faz assim com eles, né, principalmente, com cada um está numa fase específica da vida, né, o Lucas já entende mais um pouco e a Maria ainda é um bebê ainda. Mas como que é essa relação das crianças com Deus, assim? Olha, a gente tenta ter um momento, né, de oração, que normalmente acontece à noite também, é quando tá todo mundo em casa, né? Então, aí isso varia muito, viu, Gabriel? Porque assim, tem dias que tá mal correria e, por exemplo, o Lucas está numa agitação, fez uma atividade antes e aí ele tá agitado. Então, a gente faz um momento de oração mais curto, né? E tem dias que a gente está super tranquilo, a gente reza o terço, a gente vê que tem assim uma tranquilidade maior. E assim que a gente tenta estimular nele a oração espontânea. Então a gente tenta fazer a nossa oração espontânea e vai estimulando ele, né, também.
Tem crianças que elas são mais são mais assim extrovertidas, né? E tem outros que falam menos, né? Isso aí é de cada um. E, por exemplo, eu já vi que na hora da oração, a Maria, às vezes, ela tá muito mais empolgada do que o Lucas. Tem dia que ela tá muito mais afim de participar da oração do que o próprio Lucas, ela mesmo sendo um bebê. E é interessante a gente ir acompanhando, né, até mesmo o que funciona melhor com cada um. A gente já vai vendo que não dá para você catequizar todo mundo igual. Ah, não, vou fazer um default de catequese aqui, vou fazer isso aqui para todo mundo, vou jogar, que é mais rápido para mim, mas não é assim que funciona, né? Tem o Lucas, ele tem uma necessidade assim de ser cativado, de você contar histórias assim, de ter muita imaginação, histórias, tem que ser uma coisa que leve ele a imaginar. E já a Maria não, a Maria ela gosta de música, então às vezes eu boto assim uma música lá de louvor e ela já tá ali participando super efusiva, dançando, ela mesmo sendo um bebê, e o Lucas não tá nem aí. Então tem essas particularidades que eu também acho assim muito legal. É muito legal você ver o indivíduo, né? Como Deus vai colocando os dons em cada um e como que ele vai se mostrando para cada um. Porque isso é a maneira também de a gente tem que respeitar a maneira como Deus quer se mostrar para cada um deles. E Deus quer se mostrar para Deus de uma forma, Deus quer se mostrar para o Lucas para uma forma, e ele quer se mostrar para Maria de outra forma. E aí a gente vê, né, que o que vai funcionando para cada um. E é muito interessante, né? Mas o importante eu acho, que é a rotina. Que é o que eu tento assim alimentar ao máximo. É que aquilo seja uma rotina. Outras pessoas já falaram aqui da rotina. Opa, acho que deu uma travada aqui. Hoje tá pior de que estrada cheia de buraco. Né? A gente já falou aqui um pouco, teve algumas pessoas que já salientaram bem essa situação da rotina. Assim. Sim, é fundamental. Você faz parte de algum grupo, de algum movimento ligado à igreja? Olha, Gabriel, ainda não. Eu já fui assim ministra, não é um grupo, né? Eu atuei aqui na paróquia como ministra, mas aí quando eu tive a Maria eu fiquei de licença, né? E foi assim, o que eu trabalhei principalmente assim de pastoral foi na catequese da Crisma e como ministra, né? Que também foram assim oportunidades de aprendizado assim nessa minha caminhada de mãe mesmo, de esposa, de tudo, né? De indivíduo mesmo. Uhum. E já indo então para o terceiro aspecto, Simone, qual o nome dos teus pais? Opa, desculpa, deu um eco agora. Opa, peraí, deixa eu ajeitar Qual o nome dos teus pais? O nome dos meus pais? Sim. Engraçado, o meu pai é José Maria e a minha mãe é Cristina. Seu José Maria e a dona Cristina disseram, vamos ter uma filha. E, hipoteticamente, a receita da Simone, foram lá, né? Fazer a Simone, ovo, açúcar, farinha, né? Fermento, leite, mas faltou o humor, Simone. A Simone sem humor, como seria? A Simone sem humor seria, assim, insuportável. Seria muito sem graça, seria terrível. E a Simone sem humor, eu acho que não seria professora e nem seria mãe, porque ela não se sentiria chamada a essas vocações, porque sem humor é impossível, assim, eu não vejo como uma pessoa concretizar o chamado à maternidade, à paternidade, né? Porque faz parte da saúde mental da criança ter, né, a dose de humor diária dos pais. E como professora, o humor, ele é uma ferramenta criativa. Ele é uma ferramenta, muitas vezes eu uso o humor para explicar processos biológicos, coisas, até quando o assunto está chato, né? Mas não só isso, não só para quebrar
às vezes é um assunto complexo, mas também para explicação. O humor ele é fundamental também como professora, né? Então, a Simone sem humor não conseguiria fazer nada disso. Eu vejo assim, por esse lado. Uhum. E José Maria e Cristina, que língua é praticamente Jesus, Maria e José. É verdade. Pois é verdade. Jesus Maria. Antes de eu te Verdade. passar, ele mandou uma pergunta interessante aqui, mas eu queria te perguntar, estou te falando isso do humor, porque a gente sempre faz paralelos, né, de que, de fato, não adianta, né, a gente ser um cristão sem alegria. O próprio Papa Francisco fala que a identidade do cristão é a alegria. Santa Teresinha falava isso, né, São Felipe Neri, vários aí que a gente já citou aqui ao longo desses mais de 60, 70 episódios que eu já fiz aqui. E o principal deles é São João 23, que é conhecido como o Papa mais engraçado de todos. Né? Então, assim, não dá, né, para viver sem o sorriso. Exatamente, nem para ser cristão. Não existe um cristão sem alegria, né? Certamente. Opa, voltou. Travou aqui. A Sueli perguntou. Com certeza. Coisa aqui, interessante esta forma de você estar com seus filhos. Nestas obrigações, situações também, você notou alguma diferença entre eles que você pode ter se surpreendido? Eu tenho me surpreendido. Eu acho que... Olha, assim, quem é pai, quem é mãe, assim, todo dia você vai se surpreender, né? Porque é uma tirada, é uma sacada, é uma coisa que você achava que eles não estavam prestando atenção, que eles vêm e falam, pá, eu estava prestando atenção, sim. E eu me surpreendi, né? No caso do Lucas, que ele é uma criança muito agitada, ele é uma criança bastante dispersa, né? E eu me surpreendi com ele, assim, começando como coroinha. Porque ele fica lá, quem é mãe assim, de criança assim, mais agitada, sabe que é impossível a criança ficar 1 hora parada no lugar, né? E ele, como coroinha, ele vai lá, né? Ele coloca aquela roupinha dele, ele já se acalma e ele vai lá, ele fica lá, ele faz as atividades dele, né? Ele participa da missa de maneira muito melhor do que ele participava assim na Assembleia, que ele ficava mais agitado, disperso, e ali como coroinha eu já vejo que ele já vai absorvendo mais, e ele fica assim mais quieto, talvez porque ele tem, né, ele tá lá num posto, digamos assim, né, ele tem que cumprir aquilo, e eu me surpreendi porque eu achava que ele não ia, não tinha assim, muitas esperanças não, que ele ia curtir, eu achava que ele ia falar, não mãe, eu não quero fazer isso não, e eu achei muito interessante, eu fiquei surpresa dele ter querido continuar, né? Que é uma coisa assim espontânea dele. E da Maria, que eu fico surpresa dela às vezes querer participar da oração do terço, e aí a gente coloca ali no terço, às vezes na TV, no YouTube, canais que fazem a oração do terço ao vivo, né? E aí ela vê Nossa Senhora, ela já fica mamãe, mamãe, e ela fica apontando, ela já fica toda feliz quando aparece Nossa Senhora. Então são coisas assim simples, né? São coisas pequenas, né? Mas que vão assim acalentando o nosso coração, que são experiências, né? Espirituais em família, né? Que são muito muito edificantes até para gente. Uhum. E te dá um certo orgulho quando você vê isso, quando você vê essas situações? E me dá uma plenitude. Eu nem sei se eu sinto muito orgulho, porque eu sei que assim a minha participação é bem assim. Eu sou mãe, claro, sou educadora, sou responsável, né? Mas eu sou coadjuvante, né? Porque para mim é bem claro que é tudo aquela ação da graça, do Espírito Santo que vai mesmo. Até quando eu vou conversar com eles, né? Que vai me capacitando. Mas eu sinto assim uma plenitude, eu sinto que realmente é uma missão que está sendo cumprida, né? É aquilo para qual nós nascemos, né? Claro, cada um vai ter a sua vocação, nem todos vão ser pais, né?
Vamos ter vários tipos de vocações e todas são riquíssimas e são elas que sustentam a igreja, né? Cada uma com as suas particularidades. Mas nessa que eu escolhi, que eu vejo que é a minha, né, a minha vida mesmo, eu sinto essa plenitude mesmo desse chamado, né? Eu só peço a Deus que Ele continue me ajudando, me instruindo cada vez mais, né? Porque é uma responsabilidade grande você ter almas que você tem que levar para o céu, né? Então, é isso. Simone, 1h10, estamos chegando já ao final. Certo. E vamos então para as perguntas. Sim. Qual o conselho que você dá hoje para os pais que estão começando essa caminhada? Olha, um conselho, né? A gente tem mania de querer dar muito conselho, né? Mas o conselho que eu dou os pais católicos, né, que estão nessa caminhada, primeira coisa, estarem ativos na igreja, levem seus filhos à missa, sim. Ah, mas o meu filho não para quieto, mas ele corre, mas ele não quer, mas vai aos poucos, né? Insistindo nisso, né? Pratique essa vida, né? Isso que você tem na missa, né? Nós somos então enviados em missão depois da missa e pratique essa missão na sua casa, a oração, continue essa missa, né? Na sua casa, né? Eu acho que essa é a orientação principal, né? Procure ler. Hoje em dia tem muito texto a respeito da educação dos filhos, educação católica, tem materiais riquíssimos, né? Então, eu acho que isso é o principal. A partir daí, naturalmente vai se seguir um caminho mais desenhado. Eu também estou em processo, ainda tem muita coisa para aprender, né? Porque o Lucas só tem 6 anos, ainda vai ser adolescente. Então, ainda sou mãe em formação também. Não sei se tem alguma mãe de adolescente por aí. E você tem algum santo de devoção? Bom, tem Nossa Senhora, né, que foi assim crucial desde o meu casamento, né, desde do dia do meu matrimônio, né, eu sempre pedi a ela, entreguei a ela mesmo esse matrimônio. Então, em primeiro lugar, né, Nossa Senhora. E um santo, né, que eu gosto muito, que é São João Paulo II. Isso vem desde lá do Crisma, que eu sinto que ele sempre me ajudou, assim, tem me ajudado, né, nessa missão aí, justamente. Foi lá na Polônia, essa imagem aqui. Gente, muito legal, muito linda. Onde ele nasceu, da cidade que ele nasceu. Muito bacana. Eu acho que eles são assim, né, e são assim aqueles que eu recorro, né? Mas assim são tantos santos, olha, a nossa, que eu tenho até medo de ser assim injusta com outros, porque eu volta e meia eu falo com vários santos, né? Mas eu acho que esses são assim, me inspiram muito. Você tem alguma passagem bíblica que te chame mais atenção, que você goste, que você leve para a sua vida? Rapaz, olha, passagem bíblica, isso é uma coisa assim meio mutante para mim, né? Porque de acordo assim com como tá a minha semana, como tá o meu dia, eu vou refletindo mais ou menos sobre determinada passagem, né? Mas uma passagem que até em comum, né, com os protestantes, né, são passagens importantes, né? De João, né? João 8,16, né? Que fala que Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, né? Pela nossa salvação, seu filho unigênito. Eu acho que assim é isso que a gente tem que lembrar todo dia: o quanto nós somos amados, o quanto nós somos preciosos, ter dimensão da preciosidade da nossa vida e de todas as vidas humanas, né? De todas as vidas. Eu acho que isso é um norte para o nosso relacionamento conosco e
com os outros, né? Com o próximo, né? Eu acho que é o que norteia esse viver cristão. Eu acho que assim é realmente uma passagem assim angular, que a gente a partir dali, claro, você de acordo com situações de desespero, desamparo, eu recorro muito aos salmos, né? Situações difíceis, situações que eu preciso de alguma decisão, reconciliação. Mas eu acho que assim, essa passagem que define o quanto nós somos amados e preciosos, eu acho que é o principal. Que eu uso assim, né? Mais assim, tento me lembrar sempre. E você, digamos, hipoteticamente, Simone, que você está dando aula lá na UERJ, e tem aquele intervalo, né? Aí, Simone, você resolve ir a uma igreja ali perto, a uma paróquia. Está aberta, não tem ninguém, velho. Simone senta no banco, tá lá naquele silêncio, meditando, conversando, tendo aquele papo com o pai. Não é que São João Paulo II e Nossa Senhora sentam do seu lado? Como ali visita também a paróquia. Rapaz. Que pergunta você faria para eles? Só um. Caramba! Eita! Olha, eu sou uma pessoa assim, muito de ficar sem ação, sabe? Eu só ia curtir o momento. Não sei se eu ia perguntar alguma coisa, não. Eu acho que eu ia perguntar para Nossa Senhora, assim. Nossa Senhora, me mostra o que falta para eu ser mais próxima de ti como mãe, né? Como esposa, né? E para São João Paulo II, eu ia perguntar. Gente, eu ia perguntar muita coisa, mas sei. Como eu posso. Eu vejo São João Paulo II mais assim, como um santo dos nossos tempos, né? Um santo assim que a gente consegue se aproximar mais no nosso dia a dia. Então, eu ia assim, perguntar para ele principalmente questões. Ele fala assim: São João Paulo II, eu estou no trabalho certo, eu estou fazendo certo. Acho que eu ia ficar meio assim, se eu conseguisse falar alguma coisa. Acabaram de falar aqui. É nessa hora A que a gente gente. buga. É verdade. É isso aí. Ô, Simone, a última pergunta que eu te faço é: se você, depois de São João Paulo e Nossa Senhora saísse, mas visse uma jovenzinha ali sentada, né, uma lourinha ali, que resolveu fazer biologia, né, logo ali no final da adolescência, início da vida adulta, encontrasse com essa moça, aí fosse lá e ela te falasse: oi, meu nome é Simone, eu tenho 17, 18 anos, e eu queria te pedir um conselho. Que conselho você daria para você nessa fase que você começou a decidir o que você quer da vida? Isso eu sei, com certeza que eu falaria. Aí eu falaria: olha, minha filha, você está aqui nessa igreja não é por acaso. Você precisa voltar para casa agora. Ame a sua igreja, ame Jesus sacramentado, visite-o e conheça-o melhor. Eu acho que eu ia falar isso. Volte para casa urgente. Isso, assim, teria encurtado muito meus caminhos. Mas, graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente chegou até aqui. Verdade. E outra coisa também, acho que não tem mais nada, se alguém puder lembrar, tiver alguma pergunta, quero. Opa! Opa, no final. Pelo menos deu para fazer, você voltou. Muito obrigado por você ter aceito participar aí, foi meio que em cima da hora, né, mas deu tudo certo, tirando Eu a que internet. agradeço. Um abraço mais uma vez aos É operadores normal. aí. A internet é assim. Obrigado pela gentileza de ter estado aqui comigo. Avisar mais uma vez, né? As pessoas
como de costume, já sabem. Nos próximos dias a gente coloca aí nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple e Amazon Music e Google Podcast, para a galera poder também, para a galera poder ouvir aí, se estiver caminhando, rezando, viajando, fazendo nada também, deitado no sofá, enfim. Se não quiser ver pelo YouTube, também vê a gente lá ouve a gente por esses lugares. Tem as redes sociais, todo mundo sabe. Deixa aí o like também. Muito obrigado, Simone. Eu agradeço, Gabriel, pela oportunidade. Agradeço aí a partilha aí de todos. Obrigado. Vamos então, né, a gente sempre encerra com oração no Pai Nosso, Ave Maria, nas intenções do nosso Santo Padre. Vou pedir para você puxar e eu te acompanho, né? E ambos e a gente encerra. Peraí, você pode só repetir que deu uma travada de novo, por favor. Deu uma travada. Não, vou pedir que a gente termine com o Pai Nosso, Ave Maria, nas intenções do Papa, que a gente sempre faz isso. E, enfim, você puxa. Opa! Jesus. Você puxa e eu te acompanho. Beleza. Começando com o Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso, então. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, a Sueli mandou agradecer por esse momento. Obrigada, Sueli. Obrigado, Sueli. Obrigado, Bianca. Obrigado, Lucas, que está aí vendo a gente também. Um grande abraço e até a próxima. Até, um abraço.